falar um pouquinho das suas últimas duas exposições pré-Covid, né? Os Gestos e o Labuta, né? Um acho que foi até lá na Casa de Cultura Laura Alvim. Como é que foi assim o seu desenvolvimento aí do conceito que você trouxe para essas exposições e o desenvolvimento dessas obras, né? Bacana você perguntar isso. Os Gestos, eu ainda estava saindo da Bering, meu ateliê era na Bering ainda. Sim. Foi uma exposição individual que o querido Álvaro Seixas fez um texto incrível, um texto crítico, maravilhoso para mim. Eu fiquei muito feliz com esse texto. E ela vinha justamente da transição de uma exposição individual anterior que eu tinha feito no Centro Cultural de Justiça Federal, que era completamente figurativa. E eu estava num momento de mudança e eu queria arriscar e experimentar. E o gesto ele acontece no que eu falei anteriormente, que é na descoberta do mergulho, numa imersão dentro da própria imagem e a desconstrução dela através da serigrafia como mais uma ferramenta, mais um elemento de matéria a ser aplicado sobre tinta e de forma efêmera ela vai apagando o que está por baixo e outras vezes a tinta apaga a própria serigrafia e eles vão se misturando e tornando um trabalho abstrato. Legal. E essa tinta que apaga, na verdade, o gesto vem nela. E aí eu faço uma experiência que é rabiscar, pintar, né? Eu preparei um pote de tinta preta e pintei 300 folhas de papel A4, treinando gestos. Eu pego dessas 300 folhas que eu pinto esses gestos no A4, Verônica, um beijo para você. Verônica da Fávia Livro está fazendo um trabalho incrível. A Casa Arlete quero aproveitar as pessoas que estão aí, quem quiser doar livro, traga aqui na Casa Arlete, que ela inaugurou agora recente na favela do Caju, na comunidade do Caju, a biblioteca do Hélio de la Penha. E agora vai inaugurar na Vila Kennedy a biblioteca do Luiz Erlanger, um grande jornalista. Legal, depois você me passa os dados, eu vou colocar aqui no IGTV depois, na legenda, as informações direitinho para quem quiser doar. Vou passar. E podem trazer aqui para a Casa Arlete, aqui que a gente recolhe aqui. Bom, onde é que a gente está? Você estava falando do conceito do gesto, né? Isso. E aí eu desconstruo a imagem, aplico, vira efêmero e tal. E aí eu fiz esses 300 papéis. Desses 300 eu elegi 5. E desses 5, fotografei os 5 e transformei em telas serigráficas desses gestos em tamanho de 2 metros por 1,80 m. Assim, grande. Grande. Uhum. Como você não faz uma tela serigráfica desse tamanho, elas se transformam em 9 a 12 telas serigráficas. Quando elas voltam para o estúdio em meio à pintura, eu desconecto o que transformaria essa imagem em uma figura, que é um gesto, e utilizo parte desses gestos gigantes para dentro da própria pintura, porque eu gosto de trabalhar com grandes formatos. Então, os gestos ele vem a partir do estudo aprofundado dos próprios gestos, não só pelo emprego, mas na maneira de entender ele, fotografar ele, ampliar ele, mergulhar sobre ele, desconstruir ele completamente para que esse gesto seja parte integrante de outros gestos que vem por cima dessa aplicação serigráfica. E assim o trabalho vai sendo construído e desconstruído. Isso, como se fizesse uma fragmentação, correto? É uma fragmentação onde tudo acaba, de alguma maneira, se entrelaçando. Uhum. Legal. E o Labuta? O Labuta, ele vem já de uma transformação dos gestos, acompanhando parte desse processo do gesto, mas com uma novidade, assim. O tempo estava curto para entregar a quantidade de obras que precisava para poder a Wanda Clabin fazer a curadoria e até agradecer também que a Wanda Clabin fez um texto maravilhoso, incrível, foi lindo trabalhar com ela, queridíssima, talentosíssima, foi uma experiência maravilhosa.
Que bom. esse trabalho, essa parceria com a Wanda. E eu estava com um tempo curto, eu estava no ateliê, eram 2 horas da manhã, e eu pensando que tinha muito pouco tempo, e eu precisava me inspirar, eu precisava embalar, eu precisava entregar. E no meio da madruga eu gosto muito de trabalhar dentro do meu processo, eu escuto muita música popular brasileira, música estrangeira, muito jazz, muito rock and roll. Uhum. E eu, em meio ao processo do trabalho, numa madrugada, eu começo a escutar o álbum do Jacques Morelenbaum e do Antônio Pinto, da Central do Brasil, do filme premiado, né? E aí eu começo a escutar algumas faixas. E eu não sei, eu comecei a ficar emocionado e tudo mais. E aí eu comecei a acompanhar o ritmo da música, preparando as tintas, aquilo que eu queria fazer. E comecei a entrar o gestual, ele vai para um outro lugar, porque ele acompanha o ritmo da música. Uhum. Então, eu chamei metade dessas obras que iam compor parte dessa exposição Labuta, de como primeiro título, Frequência Morelenbaum, e aí eu dava o nome da faixa da música que eu estava escutando como título. Então, Na era uma hora que você estava série. fazendo, na hora que você estava Frequência executando. Morelenbaum, enquanto eu estava fazendo. Então, por exemplo, Central do Brasil, Legal. Alma, Trem, Uhum. várias outras músicas. Eu ia botando no looping e cada quadro que eu ia fazendo, eu dançava conforme a música, literalmente, através dos gestos. Uhum. Então, o gesto, ele está sempre presente no meu trabalho. O meu trabalho é muito gestual e ele está cada vez mais... O gesto está cada vez mais impregnado no trabalho, forte, sobreposto, apagado, sobreposto. E ele vem acontecendo de uma forma muito dinâmica. Então, na Labuta, a música entra como uma questão construtiva no processo do trabalho. Tanto é que depois dessa exposição que eu faço, eu penso assim, não que eu tenha esgotado o Jacques Morelenbaum. E até tem uma coincidência engraçada, porque como eu estava usando os títulos do Jacques Morelenbaum para poder nomear os trabalhos, que eu estava sendo inspirado nele, eu liguei para a Wanda Clabin e, numa coincidência incrível, ela estava em Trancoso, no Festival de Música, de Jazz lá de Trancoso. E, olha, quem quiser pode perguntar para a Wanda Clabin. É daquelas coincidências incríveis que acontecem. Eu falei assim, Wanda, eu estou preocupado, que eu estou dando os títulos aqui, eu estou me inspirando no Jacques Morelenbaum e não sei o quê, estou dando os títulos da música. Ela falou assim, peraí. Você não vai acreditar. Quem está sentado do lado da minha cadeira aqui tomando um drink comigo, Jacques Morelenbaum. Eu falei assim, pelo amor de Deus, então pergunta para ele, diz o que está acontecendo, se ele autoriza. Aí o Jacques ficou amarradão, falou assim, olha, pode usar, tranquilo e tudo mais. Eu fiquei super feliz. Essas E sincronicidades, né? Passado Labuta, Uhum. eu entrei agora na frequência LED, do Led Zeppelin, que era a minha banda de rock preferida quando eu era garoto, né? Então, assim, agora eu tô no rock and roll. Legal. Parece assim que no seu processo, o que acontece no seu corpo e no ateliê, né? A dança, o movimento, o gesto, a audição, está sempre sendo transformado ou trazido de alguma forma para a obra, né? Para o conceito da obra. Então, a obra é impregnada do espírito, né? E da movimentação do ateliê e sua, né? Legal. É importante a aura do lugar, sabe? No meu caso, dentro do meu processo, eu gosto de botar um incenso, eu gosto de estar tudo para começar o trabalho. Tem um doc do Frank Gehry que ele cita antes de começar qualquer coisa, qualquer trabalho, ele precisa mentalmente estar organizado e que precisa estar com o desktop dele, a mesa dele limpa. E aí ele começa, chama Esboços de Frank Gehry. Aí ele começa a fazer um esboço e naquele RAF que ele faz, nos rabiscos dele, surge uma ilustração, um desenho do Guggenheim Bilbao. Tipo,
fantástico. Eu sou um pouco assim também. Eu gosto de estar tudo organizado, tudo limpo para começar a trabalhar. Depois vira uma zona. Que as Aham. coisas, a tinta vai caindo um por cima do outro, os potes abertos, aquela confusão de pincel sujo, molhado, pote para todo lado, enfim. Ai, legal. Eu li um livro no ano passado chamado A Guerra da Arte, e eu até fiz um vídeo no meu canal no YouTube sobre esse livro. O autor, ele fala também a importância desses rituais, né? Como é que você tem que se preparar todo dia É um para ritual mesmo. começar. Exatamente. E Não ele é fala que mecânico, sabe? A isso. nossa disciplina, apesar, assim, não é uma disciplina rígida, né? Então, assim, não é mecânico, no meu caso não é vetorial, não é Aham. matemático, apesar de muitos artistas se voltarem para a multidisciplinaridade, né? No caso do Olafur Elias, quando ele faz aqueles domos, geometria geodésica, ele precisa de engenheiro, de arquiteto, tudo mais para complementar a ideia dele. Mas não existe fórmula. Uma vez a Suzana Aham. Queiroga fez esse comentário dentro de uma sala de aula porque alguém estava descendo a lenha num artista que estava bombando e, e ela falou assim que não existe fórmula para o trabalho. O trabalho que adota uma fórmula, o artista que tem que é mecânico dentro de uma fórmula pré-concebida, ele não está predisposto a querer o novo, a tentar se reinventar, né? Miles Davis falava assim, o que eu fiz ontem não me interessa hoje, interessa o que eu vou fazer Aham. amanhã. Esse é o maior barato da brincadeira, de você estar Sim. predisposto a não fazer o mesmo do mesmo. Então, por isso que os trabalhos vão se transformando. Que você, num determinado momento, deixa de fazer o azul e começa a ir para o laranja, ou para o rosa, ou para o outro, ou vai para outras questões também, para experimentar, escultóricas, instalações, vídeo instalação. É uma infinidade de possibilidades, né? Sim. E já que a gente está nesse tema, eu fiquei curiosa. Você tem algum ritual específico que você faz no ateliê? Você comentou aí da música, que é importante para você, né? E da organização. Mas tem alguma outra coisa que você faz ou para se preparar, né? Para se inspirar, para ter criatividade? O meu o início é sempre preparar uma boa música, o ambiente está completamente limpo, organizado para começar. No meu caso, preparar já, mentalizar como que eu vou começar, por onde. E eu faço muitas vezes um exercício mental de frente para a tela, que quem me vê, que eu trabalho completamente sozinho, eu tenho um assistente que Aham. esporadicamente está comigo, agora na pandemia não está tão frequente, mas assim, quem me vê de frente para a tela antes de empregar, determinadas situações de emprego do gesto, eu faço como se eu tivesse com uma batuta. Eu paro de frente para o trabalho e fico imaginando qual o movimento que eu vou fazer, da onde que eu vou entrar, como que eu vou, com qual o pincel que eu vou utilizar, a largura, a densidade da tinta ou de outro material que eu vou fazer. Muitas vezes eu faço um exercício mental antes Aham. que, até num livro citado por uma aula do Charles, Outliers, ele fala assim que o, o exercício mental é muito comum. Às vezes você vê um piloto de Fórmula 1, ele dá uma caminhada, gosta de fazer o percurso do circuito a pé para ele mentalizar as curvas, de que forma que ele vai entrar, a velocidade que ele vai entrar. Esses pilotos de Red Bull Race, você Isso, pega, você vê o cara às vezes fazendo assim para ver como ele mentalmente ele está organizando como vão ser as manobras dele. Então, mais ou menos isso. exatamente.